O que você chama de eu não é um observador isento, mas um narrador desesperado lutando por coerência interna. A verdade crua é perigosa demais para a biologia, e seu cérebro evoluiu para esconder os fatos que ferem você. Existem mecanismos silenciosos operando agora mesmo, nas profundezas do seu córtex, reescrevendo o seu passado. Você acredita piamente nas suas memórias, mas elas são reconstruções plásticas desenhadas para lhe proteger. A identidade humana é uma fortaleza sitiada, e a realidade objetiva é o inimigo que precisa ser neutralizado. A neurociência cognitiva chama esse fenômeno de o intérprete do hemisfério esquerdo, um editor implacável. Ele não se importa com a veracidade dos fatos, mas sim com a manutenção de uma história pessoal sem fissuras. Quando uma informação externa ameaça a imagem que você construiu de si mesmo, o sistema inicia o apagamento. Isso não é uma falha do sistema, mas uma funcionalidade essencial para evitar o colapso da sua integridade. Estudos de neuroimagem funcional revelam que a dissonância cognitiva ativa áreas de dor física no cérebro. Para cessar essa dor, o seu circuito neural distorce a percepção e cria uma nova versão do que aconteceu. Imagine um indivíduo confrontado com provas irrefutáveis de um erro profissional grave que define sua carreira. A lógica dita que ele deveria aceitar a falha e corrigir a rota, mas a arquitetura neural bloqueia o acesso. Em milissegundos, o córtex pré-frontal inibe a autocrítica e o sistema límbico dispara um alerta de defesa. A memória do evento é imediatamente acessada e editada para transformar o erro técnico em uma sabotagem alheia. Ele não está mentindo deliberadamente. Ele está vivendo uma alucinação protetora gerada pela própria mente. A culpa é transferida para terceiros, não por maldade, mas por uma necessidade biológica de sobrevivência. Se ele aceitasse a verdade, a estrutura de sua identidade profissional colapsaria, gerando um caos psíquico. O cérebro escolhe a estabilidade da ilusão em detrimento do caos da verdade, e a troca ocorre sem aviso prévio. Esse mecanismo é responsável por polarizações ideológicas e pela incapacidade de reconhecer fatos óbvios. Michael Gazzaniga provou que pacientes com corpo caloso seccionado fabulam explicações sem qualquer hesitação. Quando o hemisfério direito age sem o esquerdo saber, o esquerdo cria uma narrativa lógica para justificar. O assustador é que cérebros anatomicamente intactos fazem exatamente a mesma coisa, todos os dias da vida. Sua mente preenche as lacunas da ignorância com certezas fabricadas para manter a sensação de segurança. A percepção de certeza absoluta é frequentemente um sintoma de que o intérprete está trabalhando em excesso. Diálogos inteiros de discussões passadas são reescritos para posicionar o sujeito como o herói racional. As emoções negativas associadas ao erro são desconectadas do evento original e ancoradas em outra causa. Chamamos isso de racionalização, mas é um processo neurobiológico de cegueira induzida para a autopreservação. A realidade é fragmentada e remontada como um mosaico, onde as peças que não encaixam são descartadas no lixo. Observamos isso em interrogatórios, onde suspeitos criam memórias falsas para agradar a autoridade presente. A pressão do ambiente força a mente a alinhar a memória interna com a expectativa externa para reduzir o risco. Não se trata de caráter ou moralidade, mas de uma arquitetura cognitiva focada em manter a funcionalidade. O custo dessa operação é viver em uma bolha de realidade editada, onde o indivíduo é sempre o protagonista. Quebrar essa bolha exige um esforço consciente que vai contra a programação padrão do seu sistema nervoso. A vasta maioria passa a existência inteira sem nunca perceber que são autores de sua própria ficção pessoal. Defendem suas visões de mundo com agressividade, pois atacar a crença equivale a atacar a própria existência. O viés de confirmação não é apenas um erro lógico, é um escudo biológico contra a dor da desconstrução. Se a verdade ameaça a autoimagem,
A mente eliminará a verdade antes que ela possa ferir o ego estabelecido. Esse processo ocorre no nível subcortical, antes mesmo que o pensamento consciente tenha chance de emergir. A decisão de ignorar o fato é tomada biologicamente, antes mesmo de o indivíduo saber que o fato existia. A percepção não é uma janela para o mundo, mas uma interface controlada que filtra o indesejável e o nocivo. Entender isso é o primeiro passo para desmontar a tirania do intérprete e começar a ver o mundo como é. A mente humana, ao criar ficções, exige que o indivíduo se torne um revisor rigoroso de suas próprias certezas. A única forma de transcender essa arquitetura sombria é através de uma vigilância intelectual ativa e constante. Se a profundidade analítica e o rigor científico o estimulam, inscreva-se para manter a sua auditoria interna. Nos resta entender que a diferença entre o que se fez e o porquê está na arquitetura sombria do intérprete. Veja os comentários e deixe o seu de forma respeitosa para que possamos melhorar cada vez mais o nosso conteúdo. Agora precisamos descer mais fundo para entender a neuroplasticidade que cimenta essas mentiras na sua cabeça. A neuroplasticidade é a ferramenta biológica que transforma uma mentira repetida em uma verdade estrutural. Quando se revisita uma memória traumática para suavizá-la, altera-se fisicamente a proteína daquela rede. Cada acesso ao arquivo modifica seu conteúdo, criando uma versão progressivamente menos real e mais coerente. O processo de reconsolidação permite que a arquitetura neural substitua o arquivo original pela cópia segura. Não é apenas uma mudança de opinião, é uma reconfiguração anatômica que elimina as conexões da realidade crua. A amígdala detecta a ameaça à autoimagem e sequestra o processamento lógico do córtex pré-frontal medial. Nesse estado de urgência química, o cérebro prioriza a coerência da narrativa pessoal sobre a precisão dos fatos. Perde-se a capacidade neurobiológica de enxergar o erro enquanto o circuito de defesa estiver ativo e operante. Isso cria um ponto cego cognitivo, onde a responsabilidade nos eventos negativos se torna invisível ao sujeito. Observamos esse fenômeno em dinâmicas corporativas, onde líderes falhos reescrevem a história de seus fracassos. Eles não mentem para a equipe, pois já convenceram o sistema nervoso de que foram vítimas do acaso ou do destino. Nas relações afetivas, isso se manifesta quando comportamentos tóxicos são transformados em provas de cuidado. A mente edita os sinais de perigo e amplifica os momentos de recompensa para justificar o investimento emocional. O viés de custo irrecuperável prende a identidades falidas, pois o cérebro teme o gasto energético da mudança. Admitir que a fundação da identidade está errada exige uma queima calórica massiva que a biologia evita. Somos programados para a eficiência metabólica, e manter a ilusão é energeticamente mais barato que reconstruir. A arquitetura da culpa é externa, projetada em bodes expiatórios para que o santuário interno permaneça intacto. O cérebro atua como um advogado rigoroso, defendendo um cliente que sabe ser culpado, mas se recusa a abandonar. Ele filtra evidências que contradizem a tese de inocência e amplifica a ambiguidade para criar dúvida razoável. Cada vez que se aponta o dedo para fora sem reflexão, reforçam-se as paredes dessa prisão cognitiva pessoal. A busca por validação externa é frequentemente um pedido por cúmplices que ajudem a sustentar a ficção interna. A ironia trágica é que, quanto mais se defende uma identidade rígida, mais frágil e desconectado se torna. A verdadeira força psicológica não reside na certeza inabalável, mas na capacidade de suportar a dúvida corrosiva. Aqueles que conseguem inibir o intérprete do hemisfério esquerdo acessam uma camada de realidade mais profunda, mas esse acesso cobra um preço alto, exigindo o desmantelamento das ficções que dão conforto existencial. A sensação de eu é apenas uma interface de usuário simplificada, escondendo a complexidade das operações. O cérebro executa decisões milissegundos antes que a consciência tome nota da escolha efetivamente realizada. A ilusão do livre-arbítrio
É a cola que mantém a sociedade funcionando e a sanidade operando nos trilhos. Saber que a engrenagem existe fornece uma pequena margem de manobra para questionar os impulsos iniciais. A vigilância intelectual não é um luxo acadêmico. É uma necessidade de sobrevivência em um mundo de ilusões. Deve-se auditar pensamentos como um perito forense analisa uma cena de crime contaminada por terceiros. Isole a emoção do evento e observe o fato nu e cru, sem a coloração narrativa adicionada posteriormente. Pergunte se a certeza vem de fatos observáveis ou da necessidade desesperada de estar certo a todo custo. A resposta para essa pergunta geralmente reside nas sombras evitadas durante os momentos de silêncio. Reconhecer que somos narradores não confiáveis da própria história é o início da verdadeira lucidez. Não permita que o conforto da mentira biológica bloqueie o acesso à complexidade dolorosa da verdade. A desconstrução da identidade não é o fim da linha, mas o começo de uma percepção mais honesta e menos reativa. O neurorealismo busca justamente iluminar essas cavernas escuras, onde escondemos o que não queremos aceitar. Evoluir é aceitar a destruição do eu anterior para dar espaço a uma versão alinhada com a realidade factual. A mente continuará tentando apagar a verdade, mas agora se possui o código para perceber a rasura no papel. A batalha contra o auto-engano é diária e exige disposição para perder batalhas para ganhar a guerra. Não há vitória definitiva contra a biologia, mas há a possibilidade de uma convivência mais consciente. A dúvida metódica deve ser a aliada constante contra as certezas absolutas que o cérebro tenta vender. O caminho para a liberdade cognitiva passa necessariamente pelo vale da estranheza, de não saber quem se é. A reatividade emocional é o sinal de fumaça, indicando que uma mentira fundamental está sendo ameaçada. Esteja atento aos momentos em que a raiva surge como defesa, pois ela é a guardiã das maiores ilusões. O mistério da mente humana persiste, exigindo a sua presença atenta na próxima investigação neural no ar. Pause agora este vídeo e vá até os comentários para descrever o que você achou dessas informações densas. Depois volte aqui para continuar sua jornada conosco, escolhendo uma das opções que aparecem agora na sua tela.